Hello my friend, seja muito bem-vindo ao nosso canal de Inglês para Negócios. Sou o Teacher Eduardo e vou te ajudar para que você possa comunicar em inglês com eficiência em um ambiente de negócios. Sabe aquele friozinho na barriga, ansiedade que você passa quando sabe que vai ter uma entrevista de emprego em inglês? Se você já passou por isso ou conhece alguém que pode passar por isso, nesse vídeo vamos fazer várias dicas para que você possa se dar bem em uma entrevista de emprego em inglês. Mas antes, se você se interessa por esse conteúdo, já deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo os nossos vídeos. E lembrando que temos o nosso canal Telegram. Lá sempre damos dicas de inglês para negócios, vídeos, livros, desafios internos e muito mais. Vamos deixar o link na nossa descrição para você poder se inscrever. E vamos para o nosso vídeo. Hoje, com a necessidade de domínio da língua inglesa, muitas empresas, além da prova de inglês, já colocam como uma das fases a entrevista, né, em inglês. Né? Então, muitas pessoas, quando sabem dessa entrevista, já tem aquele friozinho na barriga, então acabam se deparando com uma dificuldade em como que podem se preparar, o que devem estudar, né, para poder passar por essa fase. Até algumas pessoas que nos procuram para os nossos cursos, elas relatam até essa questão de bater na trave, esse é o termo que eles até utilizam, bater na trave na entrevista de inglês, porque eles são extremamente qualificados, têm ali as informações necessárias, mas na hora de fazer a entrevista de inglês, ou travam um pouco, ou não conseguem desenvolver muito as respostas, né, para que possa demonstrar que tem ali um pouco do conhecimento de inglês, então relatam essa dificuldade, né, na hora de se preparar então para uma entrevista, e daí surgem várias dúvidas. Então nesse vídeo nós vamos te ajudar com várias dicas para que você possa então começar a se preparar bem para uma entrevista de emprego em inglês. Então, para poder passar essas dicas, nós preparamos aqui o nosso computador para que fique aqui na tela. Você possa, né, ir anotando, a gente sempre aconselha a agenda aí para os estudos, então você possa aí com a sua agenda anotar as nossas dicas para depois, né, depois de assistir a todo o vídeo, você possa depois rever essas dicas, verificar essas informações para você, né, para se adaptar à sua situação, e aí você poder começar a treinar, né, para poder se dar bem aí numa entrevista de emprego em inglês. Então, vamos lá para a tela. Então aqui, vamos então colocar as dicas, tá? Então, job interview, ou seja, a entrevista de emprego, né? Então é assim que a gente fala em inglês, né? E aqui então, a gente tem a primeira perguntinha que pode aparecer, como posso me preparar para uma entrevista em inglês? E essas dicas que a gente vai dar, então, elas não são só para inglês, na verdade, português também. Muitos alunos, quando a gente começa que eles começam a se preparar para uma entrevista em inglês, a gente joga exatamente essas dicas, porque normalmente os alunos até falam assim, nossa, eu nem tinha pensado, né, nessa informação em português, né? Então, por conta disso, essas dicas elas até são um pouco para o seu dia a dia mesmo. Aí, lógico, você vai pensar nessas informações em português e aí vai, né, justamente se preparar para passar as informações em inglês, né? Então, as primeiras dicas são com essa intenção, né, até do dia a dia aí, para a gente rever informações aí que são extremamente importantes. Então aqui a gente tem as tips, ou seja, as dicas. Então é a primeira, assim, né, a gente vai colocar as dicas de acordo com o que você deve fazer. Então a primeira é rever informações. Então você deve rever as suas informações, ou seja, pegar as informações, né, pensando até mesmo no currículo, as que vão no topo são as mais importantes, são as mais recentes, né? Então você vai verificar então a questão de faculdade, pós, MBA, cursos relacionados ali à parte profissional, né, da parte do cargo ali que você quer ocupar, que você então ali está concorrendo à vaga, né? Então você vai verificar se todas as informações ali estão aparecendo, porque na verdade o processo tanto de um currículo como também de uma entrevista de emprego em inglês é você passar ali as informações, né, para o entrevistador, para que você possa, né, então digamos assim, entre aspas, digamos, se vender de uma maneira bacana, né? Para que a pessoa pegue ali as suas informações e ali ela veja que você tem ali algumas habilidades que vão exatamente trazer vários benefícios ali para a empresa, né? Então você deve rever as informações. E aí, baseado nessa dica que a gente dá, uma dica que a gente sempre passa para todos os nossos alunos, que é nunca mentir, ou seja, sempre você vai falar exatamente ali as informações que você tem, né? Quanto mais ali informação você puder passar ali, né, daquelas suas experiências, melhor, né? Mas nunca mentir.
Ou seja, pensar que um entrevistador, a entrevistadora quer ouvir determinada informação, né? De repente, principalmente a parte do inglês, a gente ouve, né? Às vezes os alunos trazem que conhecem pessoas que de repente falaram ali que, né, ficaram com medo de colocar, que tinha um inglês básico, com medo de não ser chamado para entrevista, né? Então acabaram colocando um outro nível e depois acabaram se dando mal por conta disso. Né? Então, nunca mentir, né? Principalmente na parte ali do inglês, se é básico mesmo, né? Se não é intermediário ainda, se é pré-intermediário, colocar ali bem certinho, né? Então, isso, né, vai te dar ali maior confiança, né? Quem está te entrevistando também vai saber ali que você está lidando com o que é real, né? E como a gente sempre fala, né? Mentir dá trabalho, né? Então isso não é legal, né? Não só na parte, né, da entrevista de emprego, né? Na parte do currículo, mas na vida, né? Então isso não é bacana. Então a gente sempre aconselha nunca mentir ali nessas situações de modo geral. E aí, pensando também, né, nessa linha, né, então você revê as informações, você vai verificar ali que então não vai, né, mentir, nem omitir nenhuma informação, né, estudar sobre empresa, né, às vezes as pessoas acabam enviando ali os currículos para uma empresa, mas simplesmente por conta da vaga, né, a vaga ali se encaixa um pouquinho com o perfil, mas acabam não estudando sobre a empresa, e isso é importante, né, porque a gente vai ver até numa das perguntas que tem relação com a própria empresa, que é interessante, de repente, você já se preparar ali com a cultura daquela empresa, né? Quais são as necessidades daquele cargo ali que você está se candidatando. Então, isso é muito importante, porque, com certeza, vai aparecer algum tipo de pergunta nessa linha, e aí é legal que você tenha essas informações aí já, né, disponíveis para justamente conversar com o entrevistador, a entrevistadora, né? Também, pensando, né, nessa linha de evolução, tudo tem uma história, ou seja, o que acaba acontecendo, a gente sempre fala essa frase em todos os momentos, mas o que acaba acontecendo quando tem a entrevista de emprego em inglês, né? Boa parte das vezes ela vem mais no fim, né? Então, assim, de vários alunos aí que passaram, né, pelas nossas preparações, eles comentam exatamente que elas acabam vindo mais no fim, ou seja, já tem toda aquela parte psicológica ali, de repente alguma resposta que você deu antes, então tem todo aquele nervosismo, e quando chega ali na entrevista de emprego em inglês, parece que pode, né, de repente dar um branco, né? Então a gente fala, tudo tem uma história, ou seja, você vai se preparando com informações exatamente que você vai trazendo ali, você vai puxando aquele fio. Então, uma vez preparando um aluno, né, então quando eu joguei uma pergunta para ele, que era uma pergunta de início, né, a dúvida era, nossa, o que eu falo? Né? Falo já da minha formação, da minha experiência de trabalho, né? Eu brinquei com ele, falei, não, preciso saber seu nome, de onde você é, onde você mora, né? Coisas até um pouco mais básicas, né? Até um pouco antes, até a questão de estudo, né, da formação. Então, por isso, né, se a gente vai puxando esse fio, né, falando ali um pouquinho sobre você, falando sobre o teu estudo, isso vai fazendo, vai se conectando, né? Isso vai trazendo ali as informações necessárias para o entrevistador, a entrevistadora, para fazendo esses links, né? A tua formação, a tua experiência de trabalho, até chegar ao presente momento. E aí, tendo esse controle dessas informações, né, você vai, né, não ter esse branco, né, que às vezes o pessoal comenta que pode ter, né, ou às vezes, de repente, puxa, deixei de passar uma informação que era extremamente importante, né, tinha tudo a ver ali com o cargo, né, então é importante isso. Então, você pensar, né, e como a gente também fala, né, a gente não vai para uma entrevista sem se preparar, mesmo que seja só em português, né, então a gente deve rever, deve montar ali uma linha de raciocínio, né, para que aquilo venha, né, de forma mais fácil e não fique nada pelo caminho ali que de repente era imprescindível ali para o cargo que você estava se candidatando, né? E né, depois que você fez tudo isso, né, os pontos mais importantes, né, então você repassar ali os pontos mais importantes. Porque se de repente foi, não só na parte aí de um dos cursos que você fez, mas de repente algo que você fez numa experiência anterior, né, de parte profissional, então de repente trazer aquilo, né, que aquilo vai ser importante, então de repente anotar, né, como a gente fala da preparação, anotar para que aquilo venha, né, de forma natural e que, né, você possa ali trazer, né, na hora da entrevista
e demonstrar aquele conhecimento que você tem, né? Como a gente até falou, né? Não é nem a questão só do inglês, mas a questão da sua área, né? Então aquilo vai ser extremamente importante naquele momento. E agora, a gente tem então, exatamente, agora focando na parte do inglês, né? Então a pergunta é, o que posso dar para uma entrevista em inglês, né? Então assim, como é que a gente começa a se preparar? Então aqui vão mais algumas tips, são algumas dicas que são então, primeira, 5 sentenças básicas. É estranho falar, mas como a gente, né, comenta, né, da questão, né, a entrevista às vezes vai mais no fim, mas pode vir no início também, né, de repente você foi chamar só para aquela entrevista em inglês, né, ou de repente não tinha a questão do inglês ali muito, né, da entrevista propriamente, né, que estava planejado, mas de repente pode aparecer, o entrevistador pode perguntar assim, e aí, topa uma entrevista em inglês, né, naquele momento. Então o que a gente sempre treina? 5 sentenças básicas, que é o que a gente costuma falar para os alunos, é assim, você tem que botar o pé na entrevista, né, porque se a gente já sai falando sobre experiência, tal, talvez o entrevistadora não precisasse exatamente naquele momento ali daquelas informações, né, precisasse de umas informações anteriores até. Quando a gente coloca 5 sentenças básicas, você coloca, como a gente costuma falar, o pé na entrevista, ou seja, você vai falando aquelas 5 sentenças, aquilo vai te trazendo uma certa tranquilidade e depois você vai conseguindo desenvolver as outras informações que são importantes de passar em inglês, né? E as 5 sentenças básicas, a gente até treina coisas assim extremamente básicas mesmo, como nome, origem, idade, porque às vezes a pessoa está também ali te avaliando na questão da parte de conhecimento da língua, né? Não só as informações relacionadas à parte do cargo que você está se candidatando, mas de repente informações do dia a dia mesmo, né? Então a gente comenta então dessas informações como nome, origem, idade, né? Mas de repente se ela vier mais no fim, né, não faz muito sentido, né, falar ali, se apresentar, né, como se estivesse começando uma entrevista. Mas também são 5 sentenças básicas, como por exemplo, onde mora, de repente onde morou, onde estudou, né? Cursos de repente que fez, mas são coisas até básicas, ainda não entra na parte de experiência, né, não entra na parte atual, de repente do que você está desenvolvendo ali, né, então por isso 5 sentenças básicas para você colocar, como a gente fala, o pé aí na entrevista e começar a se sentir um pouquinho mais confortável. A outra dica é respostas longas, né? Sempre precisa de respostas longas? Não. Se for gerar respostas curtas, nunca só ali o sim ou não, yes or no, ali a gente fala sempre os alunos, não serve para nada, né? Por quê? Porque de repente não expressa ali não só a informação, mas a questão do conhecimento com relação às estruturas da língua, né? Para quem já começa a estudar sabe que ali que as respostas curtas elas têm essa questão de, né, não é só o yes or no, né? Então tem ali, por exemplo, yes I am, yes I do, né? Tem sempre ali, e isso é um tipo de resposta curta que é bacana, mas às vezes é interessante que você alongue um pouquinho ali para demonstrar o conhecimento da língua. Como falei, sempre precisa de uma resposta longa, a pessoa fez uma pergunta ali que geraria só sim ou não, né? Então não, você fica na resposta curta, mas desse formato, né? A resposta curta ali que você tem, né? Como falei, yes I am, yes I do, no, no I'm not, no I don't, né? Dependendo ali da pergunta, mas podendo desenvolver um pouquinho mais, não fica só ali nesse tipo, mesmo que esteja de forma, né, gramatical ali, de forma correta ali, mas você alonga um pouquinho, passa um pouquinho mais de informação. Eu sempre cito um caso aí para os alunos quando estão treinando de um aluno que ele sabia que teria somente 3 perguntas. Isso foi avisado para ele, você vai passar para uma entrevista de inglês, só terá 3 perguntas só, né, naquele momento ali, mas ele, né, trouxe aí para a gente, e o conselho que eu dei foi, você vai ter que falar ali o máximo que você puder, né? Nem que seja uma resposta ali que gere sim ou não. Então você vai ter que, de repente, até mesmo, né, nesse caso, repetir um pouco ali a informação que estava até na pergunta, acaba sendo meio até automático, mas tentar ali estender, fazer alguns links para que você possa demonstrar exatamente que domina inglês, né? Por causa dele, exatamente, ele já tinha um pouco de conhecimento, então 3 perguntas seria muito pouco, então seria interessante que ele estendesse para mostrar ali o domínio que ele tinha ali das estruturas, né? E para que o entrevistador, a entrevistadora ali pudesse ali saber disso, né? Então a gente sempre orienta, podendo estender um pouquinho, isso acaba sendo bastante interessante. A outra dica
vocabulário, né? Então, como falei, então tinha aquela parte ali da entrevista mesmo em português, né? Então, né, você revisita ali, né, a parte ali, né, do currículo e essas informações você precisa saber em inglês, né? Então, a questão, né, vamos pensar até do próprio cargo que você ocupou, né? De repente da área de faculdade ali que você cursou, né? Então veja que não são coisas aí do dia a dia, né? Então precisa ter uma preparação. Então esse é o primeiro passo aí com relação à questão do contato exatamente com a língua e aí a parte ali específica que você precisa passar das suas informações, né? Porque imagina, sem isso você não consegue, como a gente fala assim, no bom sentido, se vender, né? Então, você não tem ali as informações básicas, isso vai te causar um pouquinho de problema. Então, precisa já se preparar com relação a essa parte. E com relação aí ao vocabulário, a próxima dica é exatamente com relação a termos verbais. Por quê? Porque imagina, você não consegue jogar aquela palavra solta, né? De repente ali, você vai falar teu cargo, né? O local onde você estudou, não dá. Né? Você precisa montar uma sentença. Então, para isso, você precisa daí rever então, os termos verbais. Né? Então, lembrando, a gente já está na fase do que você pode estudar em inglês, né? Então, os termos verbais são extremamente importantes. Por quê? Imagine, como é que você vai falar da sua experiência? Você vai precisar, então, no mínimo, aí do passado simples, né? Das coisas que você faz, usualmente. Ou seja, você precisa aí do presente simples ou das coisas que você está fazendo, né? Então, você já precisa aí do present continuous, né? Do presente contínuo, né? Ou das coisas do futuro, né? Então, ali que você pensa, né? De repente, numa pergunta, o entrevistador, a entrevistadora pode ali fazer a seguinte pergunta com relação ao futuro e você precisará ali desse tempo verbal também, né? Então veja que assim, e quanto, né, lógico, né, mais estruturas, não só os tempos verbais, mas mais estruturas você tiver, com certeza isso vai te trazer ali uma maior tranquilidade, né, confiança ali de passar as informações, né? Porque esses vão ser aí os links ali para você poder ali passar, né, toda a sua experiência, toda a sua qualidade ali, né, passar exatamente para o entrevistador, a entrevistadora, né? E a dica com relação aí também à parte do inglês é o vocabulário específico, né? Como a gente já falou, né? Então, por exemplo, a questão do cargo, né? A área que você estudou de faculdade, então já não é algo do dia a dia, né? Então, precisa ter essa preparação. E o vocabulário específico, então, algo que é da tua área ali, então mais ainda, né? Então, de repente, coisas relacionadas à tua rotina de trabalho, né? De repente, ferramentas que você utiliza, né? Então, tudo isso também tem que estar um pouquinho na ponta da língua, né? Então, porque você precisa ali, né, demonstrar para o entrevistador, a entrevistadora, esse tipo de qualidade, né? Pense que, de repente, na maioria das vezes, a gente tem a entrevista sendo em português, de repente você tem ali a partezinha em inglês, né? Mas tem casos, né? A gente já comentou em um dos vídeos que um dos meus alunos teve ali três fases ali, né? Então, uma primeira envolvendo perguntas do dia a dia, depois, uma segunda fase era uma outra pessoa, lógico que ela tinha ali algumas informações, mas, né, precisou também passar essas informações para essa pessoa, mas, né, ela tinha ali só, né, digamos, as informações da entrevista anterior, e depois esse meu aluno teve essa terceira fase da entrevista, que foi com uma outra pessoa totalmente diferente, e aí precisou explicar ali todos os processos que ele fazia, que ele tinha de experiência, né? Então imagina, né, se não tiver isso na ponta da língua, como é que você vai exatamente conseguir demonstrar qualidade ali para aquela área que você está se candidatando, né? Então, sem ter ali aquele domínio, né? Então, vamos pensar, de repente, né, não só, né, a gente falou da questão, né, das informações específicas com relação ao currículo, mas com relação, por exemplo, ao teu dia a dia, né, preencher uma planilha, né, fazer um relatório, veja, são coisas, de repente, até usuais aí da parte do trabalho, mas tem essa questão do vocabulário específico. Agora, a gente vai para uma outra parte, que é exatamente quais são algumas das perguntas que posso começar a treinar. Tá? A gente preparou algumas principais aqui para que você já comece a ter uma ideia, né? Então, lembrando, a gente até fala a questão um pouquinho da antecipação com os alunos. Então, a gente tem que pensar também nas possíveis perguntas. A gente colocou aqui algumas, as principais, né? A gente vai pensando um pouquinho, a gente vai se antecipando ali com algumas perguntas, de repente, a gente, né, pensa ali que o entrevistador, a entrevistadora pode fazer para a gente.
né? Então, dessas perguntas aqui é legal até dar uma pensada, será que de repente isso aqui não pode, de repente, me perguntar, né, alguém me perguntar ali, a entrevistadora me perguntar ali, né, puxa, isso aqui é imprescindível. Então, também, então a gente vai falando dessa questão da antecipação, você vai pensando aqui, então a gente preparou umas referências, mas você também vai pensando para daí poder se preparar, né, com aquelas dicas que a gente falou com relação exatamente ao inglês, né? Então, vocabulário, tempo verbal, né, as estruturas longas, né, para você poder passar as informações de maneira bem bacana ali para quem estiver te entrevistando, né? Então, aqui a gente tem quais são algumas das perguntas que posso começar a treinar. Então, a primeira, na verdade, a gente colocou aqui como questions, e a primeira, na verdade, ela nem é exatamente uma pergunta, né? É um pedido ali, né? A gente colocou dentre as perguntas, né, principais. Então aqui a gente tem, então, veja, tell me a little about yourself, ou seja, conte-me um pouco sobre você mesmo, né? Então, ou tell me about yourself, às vezes não tem esse a little, mas isso é muito comum, né? E o que a gente vai ter que fazer? Contar um pouquinho, né, sobre a gente, né? Então, assim, de maneira até, como a gente fala, até um pouco básica, né? Então, começando com nome, né? Origem, idade, de repente, né? Ali a parte de se ainda está empregado ali também a parte profissional, né? Então, veja, são coisas que você começa a colocar, né? Então, como a gente comentou, o pé na entrevista, né? E você vai já se preparando, porque é uma página em branco, né? Então, por isso que a gente, né, deve verificar exatamente ali as informações, porque se você se depara com, né, essa página em branco, nossa, para onde eu começo? Como comentei de um aluno que a gente treinou, né? Então, é importante que você faça, né, essa mecânica de se preparar com informações básicas, né? E a gente vê exatamente, de acordo com o momento que você tiver da entrevista de inglês, de repente numa entrevista maior que foi toda em português, se está no fim, ou se vai começar com as entrevistas em inglês, né? Você verificar exatamente quais sentenças você pode utilizar naquele momento, também não memorizar e, de repente, né, como eu falei, de repente essa parte do inglês está mais no fim, não faz muito sentido, de repente, você, né, se apresentar, colocar informações ali que foram de início, né? Mas faz sentido ali você falar de algumas coisinhas do seu dia a dia, sim, né? Para começar a colocar ali, se sentir mais tranquilo ali com as informações que você vai colocando, né? Para daí ir desenvolvendo. E se preparar para, de repente, essa é a parte ali que né, a entrevistadora vai te dar ali para você, né, para falar suas experiências, você já vai se preparando depois para as outras fases, né? Falar ali também da sua formação, da sua experiência profissional, de repente do que você está fazendo naquele momento, né? Então a gente já também deixa um pouquinho ali, né, na manga, como a gente fala, para se de repente, né, o entrevistador, a entrevistadora tiver, né, dando continuidade ali, né, daquele pedido, ele for ali linkando com algumas perguntas, você vai desenvolvendo. Tá? Mas, de repente, ali as informações que você passou, né, as básicas, né, foram suficientes, de repente ele pode entrar, ele ou ela, né, pode entrar com algum tipo de pergunta assim. Tá? Então a gente preparou mais algumas aqui, então vamos para a próxima. A próxima é Why do you want to work for this organization? Vamos lá. Por que você quer trabalhar para essa organização? Então, nesse ponto que é importante a questão do estudo ali com relação às informações da empresa, né? Então, se você tem ali a questão da cultura, né? Então, você gosta da cultura daquela empresa, ou o que aquela empresa faz, né, chama bastante atenção, né? Então, por isso você quer trabalhar naquela empresa, então é importante, né? Então, você começaria, por exemplo, né, a resposta aqui, I want to work for this organization because, né? E monta ali a tua resposta, né? Indicando exatamente o que te chama a atenção, né? Então, esse tipo de informação, né, com relação à empresa é bastante importante. A próxima pergunta é What were your responsibilities in your last job? Então veja, what were your responsibilities in your last job? Ou seja, quais eram as suas responsabilidades no seu, né, último emprego, seu último trabalho? Então, como é que a gente vai falar exatamente dessa experiência? Vai precisar usar ali o passado simples, né? Então a gente falou da questão da verificação do tempo verbal, né? Então,
você precisa jogar todas as informações aí, então, né, no passado, né, e exatamente expressar ali para o entrevistador, para a entrevistadora, exatamente ali as suas responsabilidades, né? Então, de repente, você quer indicar que você era responsável por, né? I was responsible for, né? Então, você joga ali, né, de repente, você vai falar do departamento ou algum tipo de processo, né? E aí também, importante, né, verificar exatamente ali quais eram as responsabilidades que você tinha ali, né? Quais eram ali as partes importantes ali do seu último trabalho, porque aquilo com certeza vai demonstrar a tua experiência, né? Então é importante essa questão da experiência para, né, quem está te contratando saber ali que você já sabe ali executar algumas funções. Então isso é muito importante que você reveja e, né, a gente fala bastante da questão do vocabulário, também possa expressar ali, né, todas as informações ali que são importantes, né, para quem estiver te entrevistando. A outra pergunta é: What are your short and long-term career goals? Então veja lá, What are your short and long-term career goals? Ou seja, quais são os seus objetivos aí de carreira, né, a curto e longo prazo, né? Então veja que aqui você precisa indicar, né? Então são coisas, às vezes, que quando a gente pergunta em português, às vezes os alunos falam, puxa, isso aqui eu não pensei muito não. Né? Então é interessante pensar, né, em português, mas aí agora, né, a gente está falando da questão do inglês, também pensar, né, no que você quer, né, a curto prazo, né, para a tua carreira, né, então o teu objetivo, e a longo prazo, né? Então veja que se você, né, quer de repente montar uma estrutura como eu gostaria, né, então você vai começar com I would like, né? Então, mas de repente se você quer jogar ali alguma informação para o futuro, né, já que, né, é um plano aí a longo prazo, também precisa dominar ali a parte do tempo verbal, então, né, do futuro, né? Então acaba sendo interessante não só agora a questão de vocabulário, mas também essa questão do domínio aí do tempo verbal, né? E você precisa exatamente falar ali quais são os seus objetivos, né, para que, né, a pessoa que está te entrevistando saiba ali, né, um pouco das suas até características ali com relação, né, a tua personalidade, né, o que você almeja ali para a tua vida, né? Então é importante também ter essa preparação. Então aqui não é bem uma pergunta, né, assim como foi a primeira lá, mas é um pedido, digamos, que é então, describe the biggest challenge you've had at work and how you handled it. Então veja que então, describe the biggest challenge you've had at work and how you handled it. Ou seja, escreva então o maior desafio que você teve, né, no trabalho e como você lidou com isso. Então veja, é bem importante essa parte, porque aqui demonstra exatamente total conhecimento ali da parte profissional, em primeiro momento. Mas se você consegue explicar essa parte em inglês, vai ser fenomenal, porque você vai não só demonstrar a tua experiência, você vai falar, né, assim, pensando até na ideia da pergunta, descrever o seu maior desafio. Então, veja o quão importante é para, né, o entrevistador, a entrevistadora ali que está pegando aquela informação, ela saber, puxa, você, né, conseguiu lidar com aquele desafio, é o maior desafio que você está ali, né, falando para ele ou para ela. E se você consegue ainda falar tudo isso em inglês, expressar ali bem, né, com relação ali a todos os passos ali que você fez para, né, lidar com aquele desafio, né? Então ali você conseguir ter sucesso, né, com ali as suas habilidades, conseguiu resolver aquilo, então isso vai ser muito bacana, né? Então precisa exatamente se preparar para esse momento. Tem até entrevistas que eles perguntam com relação a se você teve algum tipo de falha. Até a gente está falando de desafio aqui, mas tem alguns que até falam com relação à falha, né? O que não tem nenhum problema. Às vezes o pessoal fala, puxa, mas eu vou falar da falha ali para o entrevistador, eu quero muito aquela vaga, né? Mas se faz parte ali da entrevista, deve falar, né? Os alunos que tiveram esse tipo de pergunta na entrevista falaram, deu tudo certo, porque aquilo também demonstra, né, isso, né, todos nós somos humanos, né, então a gente pode falhar, e aquilo é só para ter ali uma ideia exatamente do candidato, né, então não tem nenhum problema. Então são coisas até que a gente deve se preparar também, né, falando aí de outras perguntas, né, aqui a gente colocou as principais, mas nos nossos cursos a gente vai avançando bastante, vai colocando ali até exemplos de como você pode iniciar a tua resposta, né, para você sentir ainda mais confiança ali, mas são coisas que a gente deve pensar, né, então para
e somando cada vez mais ali, né, na sua, né, como a gente fala, no bom sentido, na sua venda, né, porque esse é o momento, né, é você fazendo por você mesmo, né, então você tem que demonstrar conhecimento ali na tua área e poder expressar tudo isso, né, em inglês, para que a pessoa possa ali exatamente pensar assim, puxa, que candidato bacana, ele, né, tem ali todo o conhecimento, ainda tem ali o domínio da língua inglesa, puxa, é isso exatamente que eu preciso, então, né, vou contratar, né, então é isso que a gente precisa, então, se preparar, né, para ter esse momento exatamente, que é o que a gente mais quer. Então, com essas dicas, né, como a gente fala, né, a tua parte, é a tua carreira, né, a tua vida ali, né, então parte da tua vida está ali, né, então você deve se preparar, né, então não deve ali pegar ali, puxa, vai ter ali aquele momento, vou dar só uma pensada e vamos ver o que dá, né, não, deve se preparar, às vezes é um momento único ali, de repente um cargo ali que você queria muito ali, teve oportunidade, então, né, você deve se preparar, né, na parte ali, né, de informações em português mesmo, né, várias vezes a gente teve a preparação aí de alunos e perguntas que a gente ia fazendo, né, não somente essa, mas outras que então a gente tem aí nos nossos cursos para a gente poder preparar bem certinho, né, então essa questão da entrevista mesmo em português, né, então esses alunos então eles lá, puxa, eu não tinha pensado nem nessa informação em português, né, daí eu falava, então tem que pensar, né, porque faz parte, né, pode aparecer ali. E em inglês, né? Então, se preparar, fazer todas as anotações, né? Então, ali, né, tem um cargo ali que você quer, então já ter ali uma ideia ali das informações que você precisa indicar, tanto da sua experiência, como também alinhadas ao que tem ali do cargo pretendido, né? Então, também tem que ali ter ali uma preparação com relação àquelas informações também, né? E como a gente sempre orienta os alunos, isso aí é muito comum, às vezes os alunos, né, têm essa questão de uma preparação futura, mas assim, não, está um pouquinho no futuro. Então a gente fala, não, começa já agora, porque você vai fazendo pouquinho em pouquinho, né, daí você consegue ali, né, com coisas do dia a dia, você vai, né, pegando de repente uma palavra no dia, de repente uma expressão, de repente ali uma frase ali que você precisa ali, né, demonstrar ali o que você faz no seu dia a dia, até que você vai somando tudo isso, né, você vai vendo que, nossa, isso foi meio até natural, né, 5 minutinhos ali conseguiu se preparar. Por isso que a gente fala, né, mais uma vez a questão da agenda, né, a agenda acaba sendo importante para você ter ali visualmente a tua evolução. Então você consegue ali ter ali um termômetro, tá bom, não tá, né? Então ali você consegue ali ter exatamente um controle, né, visual de como você está progredindo. Então é bastante importante, né, essa preparação, né, e sempre o anotar, o registrar ali manualmente acaba ajudando bastante, né? Então a gente fala, a partir do momento que você faz ali o registro manual, você vai ali jogando ali para a tua mente, né? Aquilo vai ficando ali né? São suas anotações, você vai tendo ali domínio, revisita quando precisa também, então acaba sendo bastante bacana ali para você ali ter ali, né, tranquilidade, confiança e domínio ali no momento como esse que a gente está falando, que é uma entrevista de emprego então em inglês. E uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é a questão do treino. Treino, assim, direto, digamos, né? E o exemplo que eu dou é de uma aluna, ela foi se preparar para uma entrevista, tinha um pouco de relação com a parte profissional, mas também, assim, coisas do dia a dia dela, ela, né, precisava se preparar para essa entrevista. E a gente treinou, porque a gente tinha ali um conhecimento das informações que ela precisava passar, né? Só que ela estava num momento também de trabalho, assim, um pouco sem muito tempo para estudar, e a gente começou a bater bastante nessa mesma tecla no sentido de os treinos aí, né, com relação às perguntas que ela ia ter, né, muito possivelmente ali por conta das informações que a gente teve ali com relação ao que ela precisava atingir de objetivo. E a gente, então, treinava sempre essas perguntas, né? E aí chegou um momento que ela falou assim, nossa, mas eu já treinei várias vezes essa mesma pergunta, várias vezes essa mesma resposta, e o que eu falei para ela eu vou treinar com você 100 vezes essa pergunta e 100 vezes você vai me dar essa resposta, mas na hora do momento ali da entrevista mesmo, o entrevistador, a entrevistadora vai fazer uma única pergunta ali, uma única vez, e você vai ter a oportunidade só de uma única vez dar a resposta, né? Então, ou seja,
não dá para desperdiçar ali naquele momento, né? Então, o treino vai fazer com que aquilo saia naturalmente. A gente pode fazer uma associação a qualquer atividade nossa do dia a dia, né? Dirigir, por exemplo. Como é que você vai fazer ali a baliza, né? Às vezes o pessoal no início fica com medo ali da baliza. Por quê? Fez lá 100 vezes, até que chega uma hora que você faz ali praticamente só olhando alguns pontos e você já consegue ali fazer, né? Exercícios mesmo, né? Então, acho que eu não vou conseguir fazer aquele exercício, ou de repente levantar aquele peso todo, mas não, é o treino, né? É todo dia, um pouquinho a cada dia, e chega uma hora que você está levantando aquele peso, você nem imaginava, e se você vai rever, às vezes, normalmente a gente até não repara muito, né? Mas quando você olha para trás ali, você fala assim, nossa, é verdade, né? Não tinha ideia, eu consegui tudo isso. E no caso dela, por exemplo, né, ela conseguiu, né, graças a Deus ali, ela conseguiu atingir os objetivos dela, e hoje ela mora, né, nos Estados Unidos e trabalha nos Estados Unidos, né, conseguiu seu visto, está tudo certinho lá e está super feliz, né, com a sua conquista, né? Então isso é muito bacana. Então, espero que você tenha gostado aí das nossas dicas de hoje. Lembre-se, né, então, é um emprego dos teus sonhos, uma oportunidade única. Então, comece a praticar, comece a estudar. Então, todo esse carinho que você vai ter aí por esse processo, então, com certeza, você vai colher os frutos disso e vai conseguir ali atingir o teu objetivo. Então, e linkado a isso também, temos a nossa comunidade do Telegram. Então lá a gente tem dicas de inglês para negócios, vídeos, livros, desafios internos e também voltado a essa preparação. Aí para você a gente tem vídeos, né, que também trabalham um pouquinho dessa parte pessoal, né? São em inglês, então você pode treinar ali a parte do inglês, tem um pouquinho de relação com o inglês para negócio, mas tem também esse link com a parte aí para a sua parte pessoal. Então é bem interessante, a gente tem o link aí na descrição para você poder se inscrever, tá? E esse vídeo também, se você acredita aí que pode ajudar mais alguma pessoa, compartilha aí com seu amigo, sua amiga, né? Então também passe essa dica adiante aí para que essa pessoa também possa se preparar e também atingir os seus objetivos. E lembrando que se, né, você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, né, se inscreva no nosso canal e ative aí as notificações para continuar recebendo os nossos vídeos, e lá no Telegram nos vemos por lá, my friend.